E aí galera, beleza? Bem, meu nome é Roberto, tenho 40 anos, sou diabético tipo 2 e criei esse canal com o intuito de compartilhar o processo de remissão da minha diabetes. Na verdade, eu li um pouco a respeito do processo de remissão, as opiniões são bem divididas, são especialistas que alguns dizem que é possível fazer a remissão, outros dizem que não. Eu até compartilhei um link aqui nesse vídeo, que é da doutora Suzana Vieira, é uma médica especialista de Pernambuco. Pelo menos ela é formada em Pernambuco, na UFPE, na Universidade Federal. E ela fala um pouco disso e fala de um estudo chamado DIRECT, que foi feito com 1.500 pacientes, onde foi possível comprovar que a remissão ela existe, mas ainda assim divide opiniões. Eu me tornei diabético, acho que do meu conhecimento deve ter, eu acho, uns 5 anos, uns 5 anos, mas eu acredito que eu já era diabético antes disso. Na real, eu não dava muita bola para isso, acho que como muitas pessoas, né? Eu imaginava que eu tinha algum problema em relação ao meu alto consumo de açúcares, mas nunca dei muita bola. Até que um dia, antes de fazer uma viagem a trabalho, inclusive para Pernambuco, eu me senti mal, vi que não tava muito legal e tal. Decidi ir numa farmácia comprar um aparelhinho para fazer a medição da minha glicemia e ali foi identificado 411. Esse foi a glicemia identificada, né? Bem, dei um tempinho, fiz minha viagem, infelizmente um pouco desconfortável, e na volta, algum tempo depois, pouco tempo na verdade, eu procurei um médico e então comecei a ser medicado. Mas confesso que uma das coisas que eu conversei com o médico a respeito disso e a respeito de uma hipertensão, que também é um outro probleminha que eu tenho, e que me incomodou foi que eu conversando com a minha médica, ela disse que eu seria dependente das medicações. Bem, só por essa palavra dependência, né? Tu vai ser dependente desses medicamentos, já te causa um certo desconforto. Mas enfim, nunca fui muito disciplinado em tomar medicamentos e não seria diferente no caso da minha diabetes nem da minha hipertensão. Mas assim, comecei a tomar o remédio e tal, até que um dia foi trocado o medicamento, comprou uma droga, foi receitada uma nova droga, essa droga era melhor e tudo mais. Mas o que de lá para cá continua me causando desconforto é o uso obrigatório do medicamento. Só que eu sei que, devido aos meus maus hábitos alimentares, eu precisaria realmente dar continuidade na medicação. Mas aí eu decidi começar a ler um pouco, ver alguns vídeos e percebi que existe uma série de pessoas especialistas, não somente populares, né, como eu aqui no caso, que sou uma pessoa que não tem conhecimento científico, muito menos técnico, também não tenho, sobre o assunto, mas pessoas realmente estudadas afirmando a possibilidade da remissão. Aí, em conversa com outras pessoas que eu conheço, né, pessoas do meu convívio, outras pessoas que são clientes, alguns compartilharam suas experiências no processo da melhoria do índice de glicemia, da glicemia. Enfim, isso aí acabou me motivando a querer passar por um processo de remissão também. Mas vamos lá, tô aqui compartilhando porque eu não sou uma pessoa disciplinada e eu achei que jogando na internet eu me sentiria mais comprometido em fazer todo o processo, né? Eu acho que eu me sentiria mais cobrado, então eis que criei o canal e vou começar a compartilhar algumas coisas com vocês. Já aproveitando, quero compartilhar aqui uma coisa que aconteceu essa semana.
Eu estou em Pernambuco, em Recife, e no dia 25, quando eu cheguei aqui, eu iniciei um desafio. Qual que era o desafio? Como diz um colega meu aqui de Recife, sobreviver só de carne e plantas, ou seja, verdura, legumes, frutas, frango, peixe, carne de boi, e beleza, e aí comecei a fazer isso aí. Aí na segunda-feira de manhã fiz uma caminhada, inclusive dentro da minha rotina está as atividades esportivas. Sou um cara extremamente sedentário, não gosto de atividades esportivas, mas me vejo obrigado a fazer, então comecei a fazer. Já tem um tempo, mas eu fico nesse volta, né? Enfim, dia 25 agora, fiz lá uma caminhada pela manhã de quase 6 quilômetros e aí viajei para Pernambuco. Na terça-feira fiz uma outra caminhada, já um pouquinho maior, de 17,5 km. E aí peguei 8 km de chuva, um pouquinho mais, acho, uns 8 e pouquinho. E no outro dia acabei não podendo caminhar. E também acabou acontecendo uma coisa bem complicada. Por quê? Porque eu estava ali nessa dieta, né? E acabei percebendo que eu fiquei um pouco fraco. Então fiz a caminhada dos 17,5 km. No outro dia não pude porque meu tênis molhou e tudo mais, né? Eu só trouxe um tênis para caminhada, então no dia seguinte eu esperei ele secar e tal. Então isso foi na terça, na quarta-feira eu não fiz a caminhada, na quinta-feira fui lá e fiz a caminhada. Mas a refeição continuei regradinho. Fruta, carne, legumes, pouco de verdura porque realmente não sou muito fã, mas estou tentando me ajustar. Na quinta-feira, quando eu fui fazer a caminhada, eu percebi que eu estava bem fraco. E antes de sair, eu medi minha glicemia. Tava 101. Minha glicemia nunca chegou a 101. Foi a primeira vez. O máximo que chegou foi 106. 106, 115 mais ou menos. Isso quando eu estava num outro momento que eu estava bem disciplinado na alimentação, nas atividades esportivas. Mas 101 nunca havia chegado, pelo menos não do meu conhecimento, nunca, talvez tenha chegado, eu não medi, então não sei. Beleza, fui fazer atividade esportiva e quando eu voltei, quando eu estava no meio da atividade eu percebi que eu fiquei muito fraco. E aí eu falei, não, hoje não vou fazer uma caminhada longa como padrão. Meu padrão de caminhada são de 8,5 km. Aí, quando eu subo um pouquinho, eu vou ali até 10 ou 12 km, mas normalmente padrão 8,5 km. Não fiz 8,5 km, deu 5,6 km, se não me falha a memória. Tá no meu Instagram, vou deixar aqui no comentário aqui embaixo no vídeo também, caso queira acompanhar lá. E lá eu publico todas as caminhadas que eu faço. E, enfim, aí eu cheguei no hotel, voltei, encerrei a caminhada antes do previsto. Quando cheguei no hotel, medi minha glicemia, 89. E eu percebi que eu estava bem fraco. Bem, eu desci na recepção do hotel, tinha umas coisinhas lá que eles vendem. Eu acabei comendo aquilo lá, que era doce, né? Era uma coisinha com goiabada, alguma coisa assim. Tinha uma salgada, mas sabia que era farinha, então ia virar açúcar também. Peguei e comi. Bem, gente, não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado. Como eu disse, não sou entendido do assunto. Estou aprendendo, acho que pela primeira vez na minha vida eu estou dando atenção de verdade para diabetes. E quero, neste meio tempo, aprender um pouco mais da diabetes. Vou contar, inclusive, com a ajuda das pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, que tem um pouco mais de conhecimento do que eu, e que possam compartilhar também, né? Então, assim, a minha ideia é fazer a remissão da minha diabetes. O que eu vou fazer para que isso aconteça? Atividades esportivas, a princípio caminhadas, e melhorar a minha alimentação. Eu já venho fazendo isso de algum tempo, então estou tentando me adaptar. E uma coisa que eu acabei esquecendo de concluir o raciocínio.
Como eu estava fazendo ali a questão da alimentação, deu uma mudada, já foi uma coisinha que eu aprendi essa semana. Então eu vou precisar aprender a conduzir melhor esse processo que eu estou fazendo. Então não sei se dá para simplesmente cortar 100% do carboidrato, né? Inclusive, antes de iniciar esse desafio dessa semana, eu tinha uma ideia de ter feito assim, um desafio de 3 meses, nesse mesmo padrão que eu tô fazendo aqui esses 11 dias, né? Porque esse meu desafio que eu fiz, eu determinei que seria até o dia 5, ou seja, semana que vem ali na sexta-feira, né? E eu já percebi que na primeira semana eu já tive esse baque, foi complicado, me incomodou bastante, me trouxe bastante desconforto. E aí consumi carboidrato, né? Comi pão, inclusive, que eu acho que é o meu maior inimigo e é uma das coisas que eu mais gosto de comer. Inclusive, acho que é o que eu mais tenho dificuldade em largar. Mas enfim, vou seguir no mesmo objetivo, continuar comendo as frutas, consumindo as frutas mais apropriadas para quem é diabético. Eu sei que banana não é uma fruta tão recomendada, mas é uma fruta que eu gosto, então tem que comer menos, mas eu vou continuar comendo. E aos poucos vou me adequando aí a fazer a dieta do jeito certo, aprendendo e chegando no objetivo que eu tenho, que é a remissão. Eu acredito que não vai ser uma experiência assim tão simples, não vou conseguir fazer isso de uma só vez. Vou ter meus altos e baixos, como todo mundo tem, mas a ideia é tentar. Além disso, no dia 5, um dos objetivos também é perder peso. Então, com essas minhas atividades dessa semana, eu pretendo perder alguns quilos. Eu saí de casa, estava com 112 quilos, eu tenho 1,88 m, então, graças a Deus, tenho uma altura que eu não sou gordo, né? Mas eu tenho uma barriguinha ali da cerveja e do churrasco, que eu gosto muito, aprecio demais. E pretendo perder 7 quilos até o dia 5. Eu acho que vai ser meio difícil. Ficarei contente se perder 5. Já será muito bom. Mas vamos ver. Até lá, a gente vai compartilhando aí com vocês. E até o próximo vídeo. Valeu?